Junho 25, lendo a história de Deus. Segundo Reis 5, versículo 1a, capítulo 8, versículo 15. Segundo Reis 5. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para seu senhor e bastante respeitado, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: "Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra." Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei de Arã respondeu: "Vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel." Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: "Com esta carta estou te enviando Naamã, o meu oficial, para que o cures da sua lepra." Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: "Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da sua lepra." Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: "Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, ele saberá que há profeta em Israel." Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: "Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado." Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: "Eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado?" Deu meia volta e foi embora dali furioso. Os seus servos foram até ele e lhe disseram: "Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado." Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: "Agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo." O profeta respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei nada." Embora Naamã insistisse, ele recusou. Naamã disse: "Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Que o Senhor, porém, me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai se ajoelhar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso." Eliseu disse: "Vá em paz." O castigo de Geazi. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: "O meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Tão certo como vive o Senhor, correrei atrás dele para ganhar alguma coisa." Então Geazi correu para alcançar Naamã
que, vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: Está tudo bem? Geazi respondeu: Sim, tudo bem. O meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, membros da comunidade dos profetas, acabaram de chegar vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes um talento de prata e 2 mudas de roupa fina. Claro, leve 2 talentos, respondeu Naamã. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 2 talentos de prata em 2 bolsas, com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as bolsas. Quando Geazi chegou à colina, pegou as bolsas das mãos dos servos e as aguardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se a Eliseu, o seu senhor. Este perguntou: Onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: O teu servo não foi a lugar algum. Eliseu, porém, lhe disse: Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, roupas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos ou servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, Geazi saiu da presença de Eliseu, já branco, como a neve, por causa da lepra. Segundo Reis 6, Eliseu faz flutuar um machado. Os membros da comunidade dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde vivemos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar para morar. Eliseu disse: Podem ir. Então, um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Então, Eliseu os acompanhou. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. O exército arameu é ferido de cegueira. Ora, o rei de Arã estava em guerra contra Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. No entanto, o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei de Arã, que, convocando os seus oficiais, perguntou-lhes: Vocês não me contarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos oficiais respondeu: Nenhum de nós, ó rei, meu senhor. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. O rei ordenou: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando o informaram de que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então, ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu.
Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere este povo de cegueira. Então, ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Ele os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então, o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: Não, o rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordenem que lhes sirvam comida e bebida e deixem que comam, bebam e voltem ao seu senhor. Então, o rei preparou-lhe um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas de Arã pararam de invadir o território de Israel. Fome durante o cerco de Samaria. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei de Arã, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 siclos de prata e uma caneca de cerco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, ó rei, meu senhor. O rei respondeu: Se o senhor não a socorrer, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Contudo, ele perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele usava pano de saco por baixo, junto ao corpo. Então ele disse: Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu estava sentado em casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas, antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou na mesma hora. O rei disse: Esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Segundo Reis 7. Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto um seá de farinha como 2 seás de cevada serão vendidos por 1 siclo de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Eliseu, porém, advertiu: Você o verá com os próprios olhos, mas não o comerá coisa alguma. O cerco é levantado. Havia 4 leprosos à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos amorreus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se não, matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram e foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali,
pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a própria vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, aqueles leprosos entraram em uma das tendas. Comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois, voltaram e entraram em outra tenda. Pegaram dali outros objetos e os esconderam também. Então, disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, mas nós estamos calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Assim, foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia, e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus oficiais: Eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos oficiais respondeu: Manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda essa multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararem 2 carros de guerra com cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: Vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então, o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto um seá de farinha como 2 seás de cevada passaram a ser vendidos por um siclo de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto como encarregado da porta da cidade o oficial em cujo braço tinha se apoiado, mas, quando o povo saiu, ele foi atropelado à porta e morreu, conforme o homem de Deus havia predito, quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto um seá de farinha como 2 seás de cevada serão vendidos por um siclo de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou à porta da cidade, e ele morreu. Segundo Reis 8, a sunamita recebe de volta a sua propriedade. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com a família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou da terra dos filisteus e fez um apelo ao rei para readquirir a sua casa e as suas terras. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: Conte-me todas as grandes realizações de Eliseu. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei a fim de readquirir a sua casa e as suas terras. Geazi disse: Esta é a mulher
ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu para que ela contasse o ocorrido e esta relatou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso da mulher e lhe ordenou: devolva tudo o que pertencia a ela, incluindo toda a renda das colheitas, desde o dia em que saiu do país até hoje. A morte de Ben-Hadad. Certa ocasião, Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, rei de Arã, estava doente. Quando disseram ao rei: o homem de Deus está na cidade, ele ordenou a Azael: vá encontrar-se com um homem de Deus e leve-lhe um presente. Consulte o Senhor por meio dele, pergunte-lhe se vou me recuperar dessa doença. Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo tudo o que havia de melhor em Damasco. Um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar diante dele, Azael disse: o teu filho, Ben-Hadad, rei de Arã, enviou-me para perguntar se ele vai se recuperar da sua doença. Eliseu respondeu: vá e diga-lhe, com certeza você se recuperará. No entanto, o Senhor me revelou que, de fato, ele morrerá. Eliseu ficou olhando fixamente para Azael até deixá-lo constrangido. Então, o homem de Deus começou a chorar. Azael perguntou: por que o meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei das coisas terríveis que você fará aos israelitas. Você incendiará as suas fortalezas, matará os seus jovens à espada, esmagará as crianças e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Azael disse: como poderia teu servo, que não passa de um cão, realizar algo assim? Eliseu respondeu: o Senhor me mostrou que você se tornará rei de Arã. Então, Azael saiu dali e voltou para o seu senhor. Quando Ben-Hadad perguntou: o que Eliseu disse a você? Azael respondeu: ele me falou que certamente te recuperarás. No dia seguinte, ele apanhou um cobertor, encharcou-o e com ele sufocou o rei até matá-lo. Assim, Azael reinou em seu lugar. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.